Amém, glória a Deus. Muito obrigado aos irmãos que têm nos ajudado com os hinos. Glória a Deus com esse louvor tão bonito. Gostaria de saudar os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, aos irmãos que têm nos ajudado aqui na igreja também. Bom dia a todos, que a graça e paz, que possa encher os corações, aquecer os corações nessa manhã de domingo tão gostoso. Eu gostaria de mandar um abraço aos irmãos, que estão em casa, ou estão em algum lugar assistindo agora esse momento culto. Gostaria de mandar um abraço ao pessoal que está no Canadá também. Lembro aqui, olhando no chat, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso irmão Alberto Tokuyama, que sempre manda abraço e lembra dos irmãos lá de Canadá também, que estão nos acompanhando de lá também. Mas um abraço especial a todos os nossos irmãos, e eu convido a todos agora nesse momento a se preparar para estar na presença do Senhor, nesse momento tão especial que o Senhor permite, através da tecnologia, a gente pode estar juntos, conectados. E nesse momento, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar as nossas vidas, tirar qualquer atenção que há na nossa volta, e peça realmente ao Senhor, para que seja a presença, a voz do Espírito Santo a falar aos corações. Então, nesse momento, feche seus olhos, curve as cabeças e entre na presença do Senhor e peça mais uma vez. Nós já tivemos um momento tão especial no louvor, no hino, e agora peço ao Senhor para que seja a voz do Senhor, ao Espírito Santo, a falar, a ministrar aos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós entregamos as nossas vidas, os nossos corações, todo o nosso ser em Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado a vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor tão misericordioso, especial sobre nossas vidas. E nesse momento pedimos, meu Pai, para que o Espírito Santo possa ministrar, continuar falando aos nossos corações. Nós entregamos este momento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós queremos dar a continuidade à série Kairos, Relevante Eu. Nós já estamos, desde o começo de maio, trabalhando essa série, falando Kairos. Kairos é o tempo de Deus, Nesse tempo de Deus, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo relevantes para Deus nesse tempo, Então nós estamos meditando um pouco nessa série. E hoje, irmãos, nós estamos com este tema, A vida, o tempo e o essencial, A vida, o tempo e o essencial. Nós estamos baseando esse tema em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tem um grupo em nossa igreja que já começou um estudo em Eclesiastes, Eu já estou no final aqui, na conclusão do livro, Estamos bem no finalzinho. Então vamos ler Eclesiastes 12, versículo 13, Então é bem no final do livro de Eclesiastes, Diz assim: agora, já que ouviu tudo isso, já que se ouviu tudo, aqui está a conclusão, Então, chega a conclusão do livro aqui: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Isto é o essencial para o homem. O que é o essencial para o homem, que diz o autor aqui? Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Isso é o essencial para o homem. Ok? Então esse é o nosso versículo base, nós vamos estar meditando nesta manhã. E, irmãos, essencial, essa palavra essencial nós estamos ouvindo muito nesses últimos meses, último ano aqui. Nós ouvimos bastante sobre essencial, O que é essencial, o que não é essencial, A padaria é essencial ou não é essencial? Que mais, O mercado é essencial ou não? Então a gente tem várias discussões, o que tem sido essencial ou não. Então o culto presencial é essencial ou não, Então houve essa discussão, uma longa conversa a respeito disso também. O que tem sido essencial ou não, Mas hoje, irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão que nos últimos dias marcou a nossa vida, que é: o que é essencial para a minha vida? O que é essencial para a sua vida? O que é essencial? Então hoje eu gostaria de trabalhar um pouco sobre isso. Por quê, irmãos? Nesses últimos anos, nós estamos atravessando o momento em que perdemos várias pessoas próximas a nós, Eu creio que muitas pessoas, ao longo desses meses, perderam pessoas, entes queridos, próximas também,
E na última semana, né, domingo passado, eu perdi uma amiga lá de Campo Grande, uma amiga de infância, né? Nós fizemos Nihongaku juntos, né? Estudamos algumas séries juntos também, na igreja ali também de Campo Grande. E ela faleceu repentinamente, né? Não foi de Covid, mas ela faleceu repentinamente com algumas convulsões. Ela faleceu, ela tinha 45 anos somente e de repente, né, ela partiu. Ela era casada com um amigo muito querido lá, nosso também. E foi um choque muito grande para a minha vida, né? De repente, assim, ouvir essa notícia. E nesse momento me veio essa reflexão na minha vida. Qual é o sentido da vida para nós, né? Me veio essa pergunta, então, o que é importante para a minha vida? O que é essencial, né? O que é essencial na vida? Então, irmãos, o que será que é realmente importante para você nesse momento? O que tem sido importante? Eu gostaria de trazer essa reflexão para nós. Irmãos, eu confesso que na pandemia, nesse último ano, né, 2020, para virar 2021, principalmente ano passado, eu me perdi um pouco naquilo que é o mais importante, né? Na pandemia, me veio assim, algo como que perdendo o foco, a direção, né? O que é o sentido da vida? A gente começa a perder um pouco isso, porque a gente começa a se preocupar um pouco com o vírus, né? A gente começa a ficar com medo do vírus, e aí a gente começa a dar ênfase nisso, né? No combate, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E aí a gente foca no ministério, né? Então no trabalho, foca na família, e aí a gente começa a colocar isso como uma coisa importante, né? Essencial para a vida, e aí a gente começa a colocar outras prioridades também. Vamos ajudar o próximo, vamos fazer algumas coisas. Nós fizemos muitas coisas no passado. Aí a gente tem que se preocupar com transmissões, planejamento, e entre outras coisas, acaba que tudo vira essencial na nossa vida, né? Então, nesses últimos meses, começamos a perder um pouco, comecei a perder o foco do que é essencial na minha vida. E até mesmo ano passado inteiro, eu não fiz nenhum tipo de exercício, fiquei muito sedentário, isso leva muita preguiça também. Eu sempre gostei de esporte, eu, né, pratiquei sempre o vôlei aqui e tal, e de repente ano passado eu não fiz nenhum tipo de exercício. Mas esse ano está um pouco diferente, né? Esse ano já, os 2 meses agora, a gente tem feito exercício com a família todo dia aqui, né? Vem aqui na quadra, faz exercício, corre, então já tem melhorado bastante, né? Eu creio que há muitas coisas importantes para nós fazermos hoje, né? Principalmente nesse momento da pandemia. Mas, irmãos, qual tem sido a base de tudo isso, né? Em que tudo isso tem sido firmado? Será que nós estamos firmando tudo isso nas coisas essenciais da nossa vida? Essa foi a minha grande pergunta, né? Que tudo isso está sendo baseado? Será que eu estou baseando todas as coisas nas coisas essenciais? Então, irmãos, essa tem sido a minha pergunta nos dias de hoje. E no texto, irmãos, Salomão, né, o autor do livro aqui de Eclesiastes, Salomão, ele agora descreve no auge, no capítulo 12, ele descreve no auge da sua experiência, já na velhice, no auge da sua experiência, ele viveu, desfrutou de várias coisas da vida, né? Desfrutou de várias coisas da vida. Salomão, ele desfrutou de todas as coisas da vida, ele tinha riquezas, ele realizou projetos, ele realizou sonhos da vida, né? Ele teve ter viajado, tudo que ele tinha de planos para fazer. Ele já tinha feito, um homem que muito sábio, conseguiu tudo na vida, e agora na conclusão da sua vida, né? Na conclusão da sua vida, ele descreve várias vezes no livro de Eclesiastes, conclusão da vida, muitas coisas da vida, vaidade. Ele fala por diversas vezes, muitas coisas da vida foi vaidade, significa inutilidade, futilidade, né? Ele resume muita coisa como perdeu tempo, né, na vida. Então a conclusão final no livro de Eclesiastes foi isso, né? Agora que ouviu tudo isso, ele falando, a conclusão: teme a Deus e guarde os mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Era isso. É engraçado, né? Salomão, com toda a sabedoria, chega no final da vida, ele entende que
o essencial da vida, o que ele precisava era isso, temer a Deus e guardar os mandamentos. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, né? Quando eu olhei para esse texto, bom, temer a Deus e guardar os mandamentos, eu escuto desde quando eu era pequeno, na escola dominical ali, a gente escuta bastante falar, isso aí eu sei já, né? Aí já sabe, parece ser uma coisa simples, né? Então, só isso é essencial para o homem? Ok, então parece ser simples. Mas eu comecei a pensar sobre isso, irmãos, eu comecei a enxergar, avaliando no texto, que nós precisamos estar dispostos a obedecer alguns itens na nossa vida. E isso que eu queria compartilhar nessa manhã. Nós precisamos estar dispostos a obedecer alguns itens para cumprir isso que Salomão está nos falando nesse texto, né? Então, o que nós precisamos obedecer? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos estar dispostos a retirar o que não é essencial da nossa vida. Engraçado, né? Nós temos duas coisas que é essencial, não é somente temer a Deus e guardar os mandamentos. Mas o difícil é estarmos dispostos a retirar o que não é essencial, né? Isso é muito difícil. Já é difícil viver temendo a Deus, já é difícil guardar os mandamentos. Mas para a minha vida, não sei para vocês, mas na minha vida, é muito difícil retirar o que não é essencial. Nós acabamos carregando na nossa vida coisas que não são essenciais na nossa vida, não é mesmo? Muitas vezes sim, né? Irmãos, em japonês tem uma palavra que é muito usada, principalmente pelos imigrantes japoneses que vieram ao Brasil, né? Uma palavra muito usada que é mottainai. Não sei se alguns aqui sabem, quem provavelmente sabe, né? De cor, os pais devem ter falado muito para ele também. Mas eu, na minha infância, ouvi muito da minha avó, ouvi muito dos meus pais, essa palavra mottainai. O que significa isso? Isso é desperdício, né? Desperdiçar, você ficar desperdiçando coisas. E então, o descendente japonês, ele tem a tendência muito de guardar as coisas, acumular coisas, né? Porque acha que é tudo desperdício, então reaproveita, né, tudo. O meu avô, por parte do meu pai, ele era muito criativo, uma pessoa que super talentosa, ele sabia costurar, ele sabia mexer com madeira, ele sabia mexer com várias coisas. Ele era uma pessoa muito talentosa e ele conseguia transformar muita coisa. Então ele tinha um depósito muito grande que ele conseguia pegar um monte de coisa e conseguia transformar, né, retalhos em cobertores, fazer um monte de coisa incríveis, né? Tem umas coisas que até hoje parte da minha família tem, as coisas que ele fez, né? Então, o japonês em si tem essa tendência de guardar as coisas, acumular, né? Mas aí acaba acumulando coisas que não são essenciais também, né? Eu tenho um pouco disso também, né? Eu tenho uma caixa no meu quarto que eu guardo umas coisinhas lá, né? Coisas, uns cabos que eu quero guardar, coisas de equipamento de alguns do carro, alguma coisa assim. E toda vez a Milk vai fazer a faxina geral em casa e pergunta: pode jogar isso? Eu falo: não, deixa guardado, né? Um dia eu vou precisar. E aí a gente fica nessa expectativa e deixa guardado essas coisas porque é mottainai, né? É desperdício, vamos deixar guardado. Irmãos, mas quando a gente avalia essas coisas, depois de um tempo, quando a gente vai fazer uma faxina geral em casa, quantas coisas não essenciais nós estamos guardando, não é verdade? Outro dia a gente tinha um baú cheio de CDs. E aí? Né? Algum tempo atrás isso era essencial, né? Porque a gente gostava muito desses CDs, era o xodó, mas passou tudo para um pendrive, passa tudo agora para o Spotify e tudo mais, e acaba ficando obsoleto, né? E outras coisas mais, né? Quantas coisas começam a ficam não essenciais em casa e a gente fica acumulando, né? Então, irmãos, na nossa vida é a mesma coisa. Em Provérbios, capítulo 14, 27, ele diz assim: o temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor é a fonte da vida. Só isso é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. Então, irmãos, só Ele é a fonte da vida. Então significa que nos dá o sentido, a razão da vida. Então, por mais que nós envelheçamos, por mais que passe o tempo, nós temos o sentido da vida quando vivemos o temor do Senhor. Meus irmãos, não podemos carregar outros itens na nossa vida. Quando nós fazemos isso, carregamos
outros itens que não são essenciais na nossa vida, a não ser isso, meus irmãos, nós começamos a perder o sentido da vida, começamos a carregar um fardo, nós começamos a viver longe dos propósitos do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos chama para focarmos naquilo que realmente é essencial na nossa vida. E hoje, irmãos, o que nós estamos carregando de coisas que não são essenciais? Será que é no momento de Deus, esse momento que nós estamos vivendo, não é um momento que Deus nos chama para nós pararmos, avaliarmos a nossa vida e retirar coisas que não são essenciais na nossa vida, ou que não estão na prioridade da nossa vida? Quando nós não colocamos o temor do Senhor, né, os mandamentos do Senhor, amar a Deus e amar o próximo, nós perdemos a base, a estrutura da nossa vida. Nós podemos até vir aqui no ministério, nós podemos até ajudar as pessoas, mas perdemos a base, nós perdemos a estrutura, porque nós estamos tirando a coisa mais essencial da nossa vida. E hoje, irmãos, será que tem coisas essenciais no nosso coração, que está à frente da nossa vida? Meus irmãos, com certeza, se isso tiver, nós vamos perder a razão da nossa vida. Então, irmãos, para nos dar um sentido à nossa vida, Deus nos chama para tirarmos, não permitir que coisas não essenciais participem da nossa vida, do domínio da nossa vida. Muitas vezes é como nossa casa, nós precisamos tirar coisas que não são essenciais também. Amém? Então esse é o primeiro ponto, que nós devemos obedecer no chamado de Deus. O segundo ponto que nós devemos obedecer, irmãos, é estarmos dispostos a entender a profundidade desse chamado, a profundidade daquilo que Deus está nos dizendo, do temor ao Senhor, né? Por quê, irmãos? Eu creio que muitos de nós temos levado a vida com temor, sim, né? Mas de uma maneira, às vezes, superficial, né? Dizer, eu amo o Senhor, né? Eu amo a Deus, né? Então eu oro, eu acordo, leio a Bíblia, né? Eu assisto um bom culto online como este, né? Aí você fala, puxa, eu estou temendo a Deus, eu estou vivendo, graças a Deus, isso é muito importante, né? Mas, irmãos, temor do Senhor aqui é algo muito mais profundo. O temor do Senhor está frisando na Bíblia, quando fala isso, quando fala da importância do temor do Senhor, a Bíblia frisa mais ou menos 25 vezes, falando sobre essa importância de nós temermos a Deus verdadeiramente, profundamente. Fala mais ou menos 25 vezes dessa profundidade. Então, irmãos, o que é o temor do Senhor? Então veio a pergunta, o que é o temor do Senhor? Num dos estudos achei uma frase muito legal para entender sobre isso. Ele diz assim, né? Está no quadro aqui agora. Diz assim, o temor é o respeito, né? Ou a reverência que vem de uma apreciação das qualidades de Deus. O temor é isso, é um respeito, né? Você ter respeito, que vem da onde? De uma apreciação das qualidades, dos atributos de Deus, né? Então, o que são esses atributos de Deus? O que significa tudo isso? Irmãos, quando nós tememos a Deus na profundidade, nós temos uma intimidade, nós entramos na presença do Senhor e nós conseguimos enxergar esses atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Que Ele é santo, que Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele está conosco, né? Nós vimos na semana passada também, no Dia das Mães também, o que Deus, os atributos de Deus. Deus é consolador. Quando nós começamos a temer a Deus, nós começamos a conhecer cada vez mais o Criador, o juiz de todas as coisas, né? Quando fala em 2 Crônicas 19, 7-9, fala que Ele é o Criador, o juiz de todas as coisas. Nós começamos a entender, começamos a conhecer mais a Deus. Então, em Salmos 25, versículo 14, diz isso: a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus. Então, na medida que nós tememos ao Senhor, nós guardamos isso, colocamos isso como essencial na nossa vida verdadeiramente, numa profundidade, Ele nos leva a essa intimidade verdadeira, real com o Senhor. Se não está acontecendo isso, irmãos, o temor do Senhor ainda não está sendo tão essencial na nossa vida. Deus quer nos chamar hoje para que o temor do Senhor seja essencial nessa profundidade. Irmãos, pastor Ricardo Barbosa, ele fala uma frase
muito legal. Certa vez ele nos deu uma palestra, não lembro quando que foi, mas numa das minhas anotações, eu tinha marcado isso, né? Pastor Ricardo Barbosa é da Igreja Presbiteriana do Planalto, no Distrito Federal, Brasília. Ele diz isso: o temor nos ajuda a reconhecer e responder à santidade de Deus, né? Então, quando nós tememos a Deus, nós conhecemos mais e respondemos, temos agora uma resposta à santidade, nós vivemos isso, não só tememos, nós entramos na profundidade, eu conheço agora que Deus é santo, Deus é justo, mas nós respondemos essa santidade. Uma vez que nós encontramos com Deus santo, nós respondemos essa santidade, nós começamos a viver essa santidade, assim como Isaías teve a visão do trono ali. Ele disse: ai de mim, porque sou pecador. Ele respondeu a essa santidade. Essa santidade tem que responder aos nossos corações, dizendo: Senhor, não sou nada, o Senhor é tudo para mim. Nós curvarmos, nós debruçarmos na presença do Senhor. Então, essa frase achei muito interessante, que diz isso, né? O temor nos ajuda a reconhecer e responder à santidade de Deus. Meus irmãos, então, a coisa essencial na nossa vida é experimentar cada dia essa profundidade, essa coisa essencial que nós devemos ansiar todos os dias, a buscar uma experiência viva, real com o Espírito Santo de Deus, a manifestação, a presença de Deus a todo instante. E esse é o chamado de Deus também para a nossa vida. Amém, irmãos? E em terceiro ponto, nós devemos estar dispostos a obedecer ao chamado à sujeição agora. Chamado à sujeição. Irmãos, estamos dispostos a sujeição, a estar sujeito a alguma coisa. O que significa isso? Eu gostaria de trazer mais uma frase do pastor Ricardo Barbosa, que achei interessante, que ele diz assim: o temor é o princípio que nos ajuda a entender e responder ao chamado à sujeição, né? A sujeição não acontece se não sabermos o que é temor, né? Legal? Para entender isso, eu achei essa frase muito legal, porque ele chama essa palavra sujeição. Sujeitar, irmão, sujeitar é uma tarefa muito difícil, não é mesmo? Quando nós não sujeitamos, filhos que não se sujeitam aos pais, sofrem bastante, né, irmãos? Nós precisamos de filhos que sujeitem aos pais, que obedeçam, né, que estejam dispostos a estar se curvando, né, estar obedecendo a autoridade. Irmãos, quando nós obedecemos a essa autoridade de Deus, quando nós estamos obedecendo, sujeitando a Deus, meus irmãos, nós estamos vivendo o que é essencial. Então nós entendemos o que é essencial quando nós estamos dispostos a obedecer, a curvar, a sermos transformados diariamente pelo Senhor. Quando nós estamos dispostos a sujeitar, quando Deus fala: olha, você precisa mudar aqui na sua vida, isso na sua vida, você precisa fazer isso, nós estamos dispostos a: sim, Senhor, eu estou na obediência, eu estou me curvando, eu estou pronto. Meus irmãos, isso é uma transformação na nossa vida. Quando aprendemos isso com o Senhor, é uma transformação. Quando isso se torna essencial na nossa vida, é uma transformação, porque transforma a nossa vida, porque nós aprendemos agora a cumprir o outro mandamento que está na parte essencial, né? A parte essencial é temer a Deus e guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós aprendemos a sujeitar a Deus, nós começamos a aprender, então, a sujeitar ao próximo também. Nós não temos dificuldade de estar em unidade com o irmão, em conformidade com o irmão, a sujeitar uns aos outros, né? Então, esse é outra parte essencial na nossa vida também. A parte essencial é temer a Deus, né? E a outra parte que Provérbios nos coloca é guardar os mandamentos. Então, amar a Deus de todo o coração, que é temer a Deus, e aí amar o próximo como a ti mesmo. Puxa, mas como é difícil, né, irmãos? Então, colocar isso como essencial na nossa vida. Amar o próximo como a mim mesmo é essencial na minha vida? Sim, irmãos, é essencial. E nós aprendemos quando nós aprendemos a sujeitar a Deus. Enquanto nós não aprendemos a sujeitar ao nosso Deus, a sermos transformados no nosso caráter, Deus falando conosco: nós precisamos mudar isso. Você precisa amar aquele fulano, você precisa perdoar aquele fulano.
e a gente não quer, então a gente não está sujeitando a Deus. Deus está falando, você precisa perdoar, e a gente não quer, então nós não estamos sujeitando. E agora, quando nós aprendemos a sujeitar, ok, Deus, eu sujeito a tua vontade, eu vou lá, eu peço perdão. Então Deus faz com que nós aprendamos também a sujeitar uns aos outros, né? Onde que está falando isso? Nós podemos encontrar em Efésios uma ação do Espírito Santo de Deus. Quando a manifestação do Espírito de Deus, ele traz essa unidade do corpo, e fala em quase todo o livro, né, toda a carta de Efésios, Paulo vai descrever sobre isso, e eu anotei algumas coisas aqui, que diz assim, né, em Efésios 3, 18, fala, quando vem a manifestação do Espírito Santo de Deus, então faz compreender com todos os santos qual é a largura, a altura, a dimensão da cruz de Cristo. Então, com todos os santos, com todas as pessoas que realmente temem, que se sujeitam, nós vamos conhecendo cada vez mais o poder da cruz de Cristo. Está escrito em Efésios 3, capítulo 3, versículo 18. Também, Efésios capítulo 4, 16, fala com todo o corpo, toda a comunidade bem ajustada, bem consolidada, cooperando uns com os outros, é que crescemos. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nos dias de hoje. Nós possamos estar... Meus irmãos, na pandemia parece que nós estamos distanciando, né? Cada um está preocupado consigo, mas Deus nos chama para cumprir o que é essencial na nossa vida. O que é essencial? Todo o corpo, a comunidade bem ajustada, bem consolidada, cooperando uns com os outros, é que crescemos em unidade, irmãos. Efésios 4,16. Também Efésios 4,25 diz, somos membros uns dos outros, né? Nós somos o corpo, então ele fala do corpo, né? A mão precisa também, né? O olho precisa, então cada um tem uma parte, e todos somos importantes no corpo, nós somos membros uns dos outros. Efésios 4, 32 fala sobre o perdão, antes ser de um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, né? Assim como Cristo vos perdoou. Então, Efésios nos traz a palavra do perdão, que é esse mandamento do Senhor, né? Amar, perdoar. Então está aqui em Efésios também. Depois Efésios capítulo 5, 19, 20, 21, ele fala sobre isso, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus, louvando a Deus, ali bendizendo o nome do Senhor, não em murmuração, não em reclamação. Puxa, quantas vezes na pandemia a gente começa a ficar com isso, reclamando, murmurando de tudo, né? Fica queimando alguma coisa em nós. Mas o essencial de nós é falando entre vós com salmos, cânticos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão nos corações. E aí o principal aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o chamado de Deus, sujeitando-vos uns aos outros, nós possamos aprender. Como é difícil, né, irmãos? Nós estamos nessa caminhada de aprender a sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Mas isso é essencial para a nossa vida também. Meus irmãos, precisamos estar dispostos a aprender a sujeitar uns aos outros. Precisamos aprender a estar as coisas essenciais da nossa vida. Eu gostaria de antemão convidar os irmãos do grupo de louvor para ministrar, nos ajudar com um cântico, enquanto nós vamos estar ministrando alguns itens, uma conclusão que eu gostaria de trazer para os irmãos. Meus irmãos, como tem sido a nossa vida? Nesses últimos tempos, tem sido difíceis, né? Creio que para todos. Mas o que tem sido essencial na tua vida, irmãos? Meu irmão, o que tem sido essencial? O que você tem buscado na sua vida? É tempo de correr, não importa a idade. Mas, irmãos, nós não queremos olhar para trás e dizer assim, puxa, foi tudo vaidade, foi futilidade, foi inutilidade que eu vivi. Não, irmãos, Deus quer nos dar uma vida em que nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena porque eu busquei coisas essenciais para a minha vida, que é temer a Deus e guardar os mandamentos. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vendo, o tempo de Deus, no Kairós de Deus, o que nós estamos fazendo, irmãos? Talvez muitos querem fazer ações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas irmãos, se nós não colocarmos no pedestal estes dois itens, muitas coisas que parecem essenciais se tornam não essenciais na nossa vida.
começam a ver futilidades, porque o pedestal não está sendo firmado. Irmãos, será que tem itens não essenciais que estamos vendo juntos, na nossa vida levando juntos? Também, irmãos, nós vimos que perdemos razão da vida quando levamos coisas não essenciais na nossa vida. Irmãos, será que nesta manhã nós estamos dispostos a sujeitar-se a Deus, sujeitar ao Criador de todas as coisas? E este é o convite do Senhor. Que nós possamos ser relevantes nesses dias, irmãos. E relevantes, precisamos estar nessa base dos 2 itens essenciais da nossa vida bem firmadas. Quando nós colocamos esses itens, nós tornamos relevantes. Isso sim, torna uma vida relevante na presença do Senhor. Sem isso, nós temos o perigo de se tornar irrelevantes. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa manhã a curvar as cabeças. Mais uma vez, se tem alguma coisa que tem desviado a atenção, você possa desligar e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar a presença onde você está, no quarto, na sala, está com a família aí, está sozinho. Peça ao Espírito Santo manifestar a presença do Senhor, para que Ele possa levantar estes 2 itens como essenciais. Deus, eu não consigo com minhas forças, mas aqui em Efésios nós vimos a manifestação da presença do Espírito Santo vindo sobre esses primeiros cristãos que encheram, que se tornaram pessoas que sujeitaram uns aos outros no temor de Deus. Então peça ao Senhor para que o Espírito Santo possa manifestar o poder, a graça, a presença dEle na sua vida, para que essas bases possam ser firmadas para o resto da sua vida e que a gente não possa temer nada na nossa vida. Então ore ao Senhor. Peço os irmãos do louvor ministrar uma canção enquanto nós estamos orando. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, no final faça essa oração comigo. Eu queria desafiar a sua vida agora para que realmente seja um marco na tua vida. Dizer: Senhor, eu quero viver o essencial, eu quero viver a tua vontade, Pai. Não quero perder o Kairós de Deus. Então ore ao Senhor nesse momento. Vamos ouvir essa canção e ter essa reflexão no nosso coração dessa palavra. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar desuníssonos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Peça, Senhor, Deus olha dentro de mim. nada encontrarás Livra os corações. de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Oh, Jesus, nos dá um novo coração, Pai. Coração igual
você fez esta oração através dessa canção nessa manhã, eu gostaria de convidar você, está nos escutando agora, não sei onde que você está nesse momento, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está do seu lado. O Espírito Santo de Deus está querendo manifestar dentro do seu coração o poder, a graça de viver uma vida das coisas essenciais. Deus não quer nos chamar para viver coisas superficiais. Deus não está nos chamando para sermos crentes neste Brasil, sermos cristãos que vivem uma irrelevância, mas Deus está nos chamando para viver as coisas essenciais, irmãos. Esse é o tempo de Deus. Se você quer atender esse chamado, então faça oração comigo, dizendo: eu quero, Senhor, viver as coisas essenciais. Me ajuda, Pai, a viver as coisas essenciais na Tua presença. Então ore ao Senhor nessa manhã. Querido Deus, quero entregar a minha vida, Pai, o meu coração, pedir perdão porque muitas vezes não tenho colocado as coisas essenciais em primeiro lugar no meu coração. Me perdoa, Senhor, perdoa a Tua igreja, porque muitas vezes temos colocado outras coisas como essenciais. Mas Deus, nesta manhã, ouvindo a voz do Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver as coisas essenciais da nossa vida. Nos ajuda a entender, a compreender o que é o temor do Senhor, a viver uma intimidade profunda contigo, Pai. Oh Jesus, conhecer os Teus atributos visíveis e não visíveis. Oh Deus, por favor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a guardar os mandamentos. Nos ajuda a amar o próximo, a perdoar, a compreender, a ter paciência, Senhor. Compreender no relacionamento em casa. Oh Senhor, transforma, Jesus. Pai, nós queremos realmente viver, mesmo que sendo difícil, Senhor, viver as coisas essenciais nesta vida, a não perder tempo com a vaidade da nossa vida, com a futilidade, mas ver as coisas essenciais. Então eu entrego, Senhor, cada um dos nossos irmãos que nesse momento estão conectados com os corações ligados através do Espírito Santo de Deus. A manifestação do poder da graça vem curar e restaurar, a regenerar os corações. Nós queremos entregar nesse momento, Pai, uma transformação da nossa vida, e nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Gostaria de passar novamente para o dirigente.